Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre gestão de turismo. O que está acontecendo aí na área da gestão? Vamos chamar todo mundo? Ai, oi, Gra, querida, que saudade! Olha, eu vi a massa que vocês fizeram ao vivo. Vou tentar, mas não prometo. Mando foto para você quando funcionar aqui, viu? Um beijo, saudade. Ai, que linda que ela é. Gente, vocês precisam seguir Graziele Morelli. Ela tem um canal lá no Instagram dela que ela ensina a gente a fazer comida em 30 minutos. É assim, praticamente uma mágica, mas só ela é capaz de ensinar. Eu sou 0 à esquerda, ela é 10. Depois eu vou colocar aqui a Gra na nossa timeline aqui nos stories para vocês seguirem ela, coisa mais linda. Um beijo pro Ricardo. Cremilda, que saudade, querida. Como vai você? Ó, vamos chamando todo mundo que tá por aí. Eu já vou chamando o Thiago. Hoje nós vamos falar sobre a questão da gestão. Tão importante, né, a gente falar de gestão, porque afinal de contas nós estamos com o turismo precisando ainda de algum incentivo, um pouco mais de gás aí para a gente retomar todas as nossas atividades, tá? Ó, o Regis entrando também. Então nós vamos precisar pensar como que a gente gerencia a atividade turística. Hoje, eu estava vendo na TV agora há pouco, nós vamos sair da fase vermelha, vamos voltar para a fase emergencial por conta do Covid. Isso nos dá um fôlego, né, no turismo, porque os restaurantes passam a poder atender novamente, ainda com restrições, mas isso já é importante. Cremilda, manda notícia, onde é que você anda? Tô com saudade de vocês. Tiaguinho tá entrando. Já vou chamar o Thiago ao vivo aqui. Vamos ver. Aqui, Titi. Restaurante, gente, eu acho o máximo, porque isso significa que, de alguma maneira, a gente volta às nossas atividades, né? Oi, Ti! E aí, tudo Onde bom? você tá? Pode contar que hoje você não tá em casa, é? Não Olha, tô em olha, casa. menino. Ah, Peraí, vou eu ver se dá pra sei. Ó, mostrar. gente. Eu sei certinho quando ele não tá em casa. Ambrósio tá entrando aí. Saudade, Ai, que querido. legal. Seja muito bem-vindo. Alexandre, bem-vindo. Vamos falar de gestão do turismo agora, nesses momentos difíceis, né, Ti? Como você tá? Onde você tá? Conta. Tô dando uma descansada aqui. Hoje foi feriado em Cubatão, né? Hoje a gente não teve. Foi mais atendimento aos alunos, né? Nós não temos aulas. Sim. Hoje é aniversário em Cubatão, 72 anos de Cubatão. Então o Parabéns, IP, Cubatão. o IP tá fechado. E aí a gente veio dar uma descansadinha aqui. A Andréa também tá em férias, né? Tudo bem. Pegou férias da IBM, então a gente veio dar uma descansada. Mas realmente, né, Lu, me parece que me parece não, né? A gente já está confirmado a partir do dia 11, passamos aí da fase emergencial para a fase vermelha, né? Que bom, né? Que bom, porque isso significa que o turismo volta a engrenar novamente. A gente não volta com força total, né, Ti? Mas a gente começa novamente a dar uma engrenada. Eu queria fazer um merchan, aproveitando que o Rafael tá aqui, que o Ambrósio entrou aqui. O Ambrósio, vamos puxar a orelha da Luana, sabe por quê? Porque a Luana, apesar de também ter sido aluna do Trigo, não está assistindo o Gaia Connection, tá? Você pensa que Como a gente não viu. não? Eu não tenho te visto lá dando boa noite pra galera de terça-feira, Não, mas viu? eu vou fazer minha meia-culpa aqui, dá licença. Terça-feira, nesse horário, eu dou aula. Mas acabou a minha aula, eu corro lá para assistir. Você tá pensando? Olha só que dedo duro. Não, o Mas bacana. pode me chamar, que eu paro a aula e falo para os alunos, todo mundo para o Manhattan Connection? Não! Nós vamos É, para o... Vamos conversar com o Ambrósio, o Trigo e e o Trigo... o professor Guilherme Loma, que está na E Austrália. o Guilherme, lógico, e o Trigo ainda vai me puxar as orelhas, porque eu fiquei de ir para a USP para fazer o doutorado e eu fugi.
Nem, Pois nem é, né? conta pra ninguém, mas eu fugi. Não, mas, Lu, por que a gente está falando, só para a galera entender um pouco, tá? Assim, nós, profissionais da área de professores, da área de turismo, quem estuda, quem desenvolve, quem participa da atividade turística, já são poucos os espaços de discussão, né? A gente já não tem, viver dentro das próprias grandes universidades, né? A gente sempre pensou o turismo, né? Nunca foi aquela ponta, né? Então, nos espaços que existem, é legal a gente ter essa integração, participar, discutir, refletir, justamente por conta da gente poder aí, né? Fazer como se fosse um sentimento de pertencimento, né? Um grupo que caminha junto, né? E que reflete sobre as tendências da área e aprende junto, né? Com certeza. Ó, deixa eu só fazer outro merchan aqui, então, já que você fez um, vou fazer outro. A minha amiga Grazi, que estudou com a gente na PUC, mora em Ribeirão. Eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar que ela ensina a gente a fazer as comidas em 30 minutos, tá? Almoço em 30 minutos. Mas eu não esqueci, que eu tô assim, meio de dieta, mas enfim, né? A Grazi faz pudim para vender lá no Chefe de Sério, em Ribeirão, que é alguma coisa assim espetaculosa. Não é espetacular, é espetaculoso o negócio. Porque ela associou o pudim com a cerveja. Pô, olha só! Assim sendo, por favor, estando em Ribeirão, ou vocês que são de Ribeirão, entrem no Graziele _ Morelli, ou Morelli com 2 L's, ou no Chefe de Sério, para comer pudim da Gra, coisa mais deliciosa. Pronto, já fiz meu merchan. Você tá meio embaçado, Thiago. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Será que é a câmera? Eu não Deixa eu sei. limpar aqui. Melhorou? Tá. Deixa eu ver. Melhorou ou ainda tá ruim? Tá. Mais ou menos. Não, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É. É que seus olhos azuis nos ofuscam. Então tá ótimo, tá? Deixa eu aqui hoje. Ti, eu tenho visto, e continuando o nosso papo aí, falando da pandemia e do recomeço, né, das atividades na área de alimentos e bebidas no estado de São Paulo, eu tenho visto muitas pessoas com problema de gerenciamento dos negócios em turismo, né? E esses problemas de gerenciamento estão refletindo diretamente na manutenção, no sentido de manter o negócio em funcionamento. A gente tem percebido que alguns negócios de fato estão fechando, mas, de alguma maneira, muitos deles poderiam ter uma saída diferente do que o fechamento, né? Se houvesse uma gestão melhor do negócio, no sentido de ter um gerenciamento, um controle financeiro, um controle melhor, né, do negócio do turismo como um todo. O que você tem visto por aí? Ô Lu, olha que pergunta desafiadora que eu vou fazer. Eu quero que a gente possa debater aqui até com a galera que está nos acompanhando, tá? Quando a gente vai falar de gestão, gente, estes empreendimentos já tinham problemas antes da pandemia ou os problemas, quando a gente vai falar de gestão dos empreendimentos, aconteceram só depois da pandemia? A gente já fazia planejamento estratégico antes da pandemia? Sabíamos fazer? Éramos orientados para resultados? Né? Tínhamos delimitado qual era a missão, a visão e os valores do meu negócio? Ou simplesmente eu fui lá e, puxa, eu estou vendo que estão falando muito de turismo no Brasil, o Brasil vai se recuperar e eu vou lá e abro um negócio? Né? Então é uma pergunta que eu queria fazer para todos vocês, Lu. Quando a gente vai falar de gestão, e aí da gente pensar, né? Puxa, eu decido abrir um estabelecimento, eu decido vender, né, o meu pudim com cerveja, eu pretendo aí ter um business. Né? Até que ponto eu tenho competências ligadas especificamente à área de gestão? Depois, claro,
Além também a parte técnica e também a parte de vendas. Mas hoje a gente ficou de falar sobre gestão, né? Como é que o pessoal vê isso? Né? Será que Sim. foi só depois da pandemia que as pessoas perceberam que poderíamos desenvolver competências ligadas à área de gestão? Ou isso já vinha de antes? Ou a gente já tinha, de acordo com as estatísticas do Sebrae, a gente já tinha muitos e muitos empreendimentos que duravam 1, 2 anos e quebravam? Sim. Existe também, Tiago, uma falsa impressão de que qualquer pessoa poderia trabalhar com uma empresa turística, né? Sem a devida capacitação ou sem um auxílio de um profissional específico dessa área. No caso da gestão, né, o profissional, por exemplo, bacharel em turismo, ele pode ter o auxílio de um administrador, mas, ao mesmo tempo, existem outros recursos, como o Sebrae, né, ou cursos específicos, ou consultores específicos que possam orientar nessa questão da gestão. O que a gente percebe é que gestão de negócio, até algum tempo atrás, né, ou pouco antes da pandemia, vamos dizer dessa maneira, era alguma coisa que ficava em segundo plano, porque o negócio ia girando, né, e não havia um planejamento, não havia um preparo. Né? Olha o Sherman aí chegando. Beijo, Sherman. Vai aí lá. Então, Lu, a pergunta que eu faço, tá? E aí que a gente descobre, né? Quando a gente vai falar de gestão, gestão é conteúdo ou é comportamento? Fala sério, German. Então, gestão, conteúdo ou comportamento? Tá? Porque a gente sabe que existe a importância de um planejamento estratégico, a gente já sabia que vamos colocar assim, puxa, você vai precisar de instrumento de marketing para sua empresa, você vai precisar dominar um pouco sobre contratos, você vai é importante conhecer como é que eu me relaciono não só no B2C, né, os nossos consumidores, né, os nossos clientes, nós enquanto empresa, prestadores de serviços com os clientes, mas no B2B também, como é que se relaciona com os fornecedores, né? Então tudo isso, aí que a gente pergunta, é só conteúdo ou é comportamento? Porque se é conteúdo eu vou leio um livro e aprendo, mas se é comportamento, eu preciso desenvolver ações para conseguir resultados, e é aí que eu percebo que quando nós vamos falar de gestão, é um pouco desafiador, né? Porque eu não percebi ainda com tanta clareza, né, que as pessoas tinham esse ponto, né? Sim. Outra coisa que eu fico pensando, Thiago, é que o futuro profissional ele tem que estar apto a atender às demandas da empresa, né? Mas ele também vai precisar ter um pouquinho aí do que a gente chama de empreendedorismo, ele vai precisar melhorar essa questão do ser empreendedor, mas na capacidade da gestão do negócio, né? E o Alexandre está colocando aqui para gente que muitas pessoas que atendem em agências de viagem não têm preparo, né? E nem formação dentro nem do turismo, nem da gestão do negócio, né? E aí eu queria que você voltasse a falar daquela dica que você usa muito com seus alunos e que eu acho que é bárbara para que a gente possa melhorar um pouquinho essa questão da gestão dentro do turismo. Como chama lá a técnica? Você está mencionando o Scrum, né? O Scrum, lógico. Scrum, né? Tá. Então, galera, olha que coisa incrível, né? Primeiro, eu acredito que o Ale tá muito correto e a gente percebe ali que realmente, né? Uma coisa é você chegar numa agência de turismo ou no hotel, alguma coisa, e a pessoa te apresentar um rol ali que estaria na internet. Olha, minha empresa comercializa isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mostrar para ela, ó, eu viajei para tal lugar, vi tal coisa, almoce em tal restaurante, vou te dar uma outra dica. Almoce às 3 da tarde porque você vai pegar o sol batendo em tal praia e vai ser incrível isso. Né? Então, realmente, falta um pouquinho de preparo da competência técnica. Imagina na parte de gestão. Né? Mas
Uma coisa que a gente foi aprimorando ao longo do tempo, Lu, e tem dado resultado muito bacana, tá? Para a gestão de projetos, e no turismo a gente tem muito isso, é você poder trabalhar com o Scrum. Basicamente o Scrum, ele vem de um manifesto que a gente chama de manifesto ágil, é de que maneira que eu posso trabalhar com projetos e com ações de uma maneira muito rápida. Então imagina que você inicia uma segunda-feira, todos nós que aqui estamos acompanhando, segunda-feira a gente começa e estabelece um conjunto de metas. Por exemplo, tá? Se a gente fosse pensar assim, puxa, para esta semana, enquanto, já que foi mencionado a agência, eu preciso estruturar minhas propagandas, minha divulgação, eu preciso entrar em contato com X fornecedores, eu preciso construir um roteiro novo, eu preciso vender tal coisa. O que eu faço? Eu vou ter com a minha equipe, ao longo da semana, então na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu terei o quê? Reuniões de no máximo 15 minutos, nas quais eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só 3 perguntas. O que você fez de ontem para hoje para se aproximar da meta? O que você vai fazer de hoje para amanhã para se aproximar da meta? E se tem alguma coisa que eu posso te apoiar? Sim. Muito rápido, pumba, 15 minutos, bem específico. Detalhe, em momentos não pandêmicos, essas reuniões aconteciam em pé. Por quê? Porque você tem algumas... vamos imaginar esses itens que eu mencionei para vocês. Estruturar a política de marketing, ou vamos colocar assim, o marketing digital para o mês de abril de uma agência de viagens virtual. Tá? Eu tenho 3 possibilidades. Ou eu tenho algo que está a fazer, né? Não começou ainda, eu tenho algo que está em execução, ou eu tenho algo que já foi feito. Perfeito? Então, o que acontece? Esta ação está em uma dessas 3 categorias. E a partir do momento que eu deixo muito claro isso para as pessoas, né? E como é que eu deixo claro isso? Com uma cartolina, dizendo quem está responsável pela tarefa e onde está essa tarefa, em qual é o status dela, né? Então, aí eu consigo ter o quê? Um acompanhamento em tempo real do que efetivamente precisa ser feito. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, olha lá, fazem por conta própria, a escolha eu prefiro fazer sempre com a agência, mas acho que está diminuindo o perfil de viajantes como eu. Está diminuindo porque as pessoas ainda não identificaram que o profissional técnico da área de agência de viagens, ele é muito mais um consultor do que um emissor de passagens. Para emitir passagem, você vai direto na companhia aérea. Agora, se eu quero apresentar, né, eu quero identificar qual é o seu perfil enquanto segmento de mercado, para poder te trazer a melhor experiência possível, aquela que você vai dizer, uau mesmo, sabe? Aquela, meu Deus do céu, essa é a melhor possível, aí você vai precisar de um profissional que tenha competência para isso. Né? Agora, se for apenas para entrar ali e apenas vender passagens, aí você pode comprar direto da agência aérea. Bom, então aqui, eu vou mais uma vez me apoiar na pergunta que o Ale fez. O que fazer em termos de gestão para sobreviver a esse novo cenário? Então, Lu, imagina o seguinte, nós estamos falando de cenário em constante mudança, não é isso? A pandemia nos ensinou isso. O cenário vai mudar cada vez mais rápido, certo? Se meu planejamento estratégico acontece a cada segunda-feira, perfeito? Então, nessa segunda-feira eu delimitei exatamente o que eu preciso entregar. O que vai acontecer? Se em algum momento eu cometi um erro, eu só vou perder o quê? Uma semana. Eu corrijo a rota. Porque a hora que eu chegar na sexta-feira, tá? A hora que eu chegar na sexta-feira e eu observar o que eu vou entregar para o cliente, eu vou ter a oportunidade do quê? Do cliente falar, vamos imaginar que fosse a construção de um roteiro para esse cliente. Um roteiro forfait. Eu fui lá, olha, me dá 3 dias que eu vou montar o melhor roteiro possível. Eu monto esse roteiro, eu presto como se fosse uma consultoria, né, de uns X reais, aí ele opta se vai comprar comigo, vai comprar de outra pessoa, mas de qualquer forma ele já pagou para isso. Chega na quinta-feira ou na sexta, eu entrego o roteiro. O que vai acontecer? Ele pode chegar para mim e falar, puxa, Thiago, eu gostei desses atrativos que você me indicou aqui, mas o hotel eu gostaria de mudar. Eu só perdi uma semana de trabalho. Agora imagina se todo e qualquer projeto eu precisar perder um mês para apresentar para o meu cliente. Eu perdi um mês de trabalho e eu perdi o recurso e eu perdi o cliente. Então, estas metodologias mais ágeis
sem dúvida nenhuma, é num cenário de grande mudança, elas vão estar cada vez mais presentes. Ainda que a gente imagine, Lu, que o meu negócio é vender... tudo bem, o meu negócio é uma agência, o meu negócio é um hotel, eu comercializo estada, eu comercializo pacotes. Tudo bem, mas alguém tem que cuidar da parte de marketing da sua agência, alguém tem que cuidar da parte de novos roteiros, alguém tem que estruturar uma política de... né, vamos colocar, de vendas. Então, estes projetos, sendo desenvolvidos numa perspectiva ágil, como é o Scrum, sem dúvida nenhuma a chance de êxito é maior. Por quê? Porque você tem a possibilidade de mudar rápido caso esteja algum erro. Claro. Ô, Thiago, deixa eu falar então, meio que resumindo o que você disse, o Scrum, que é uma estratégia para melhorar essa questão do planejamento e da gestão de um negócio, ele pode ser usado em outras coisas também. Mas o ideal de trazer essa plataforma, né, essa forma de pensar do Scrum, é que nesse sentido você desenvolve, além do planejamento e da organização daquilo que você está desenvolvendo, seja ele o teu estudo na escola ou o teu futuro profissional, porque você está procurando um emprego, ou o teu desempenho ao longo desta semana dentro das vendas de uma agência de viagem, que seja, né? Você ainda, com essa plataforma, ainda pode trabalhar questões de liderança, questões de controle, monitoramento das ações, não é? E, claro, o que a gente está propondo é que essa pessoa da gestão, ela enxergue melhor a questão do planejamento e a questão da gestão. E quando a gente fala planejamento, e principalmente o planejamento do turismo, a gente traça um caminho, né? E a gente costuma dizer muito simplesmente que a gente vai sair de uma situação A para uma situação B, mas essa forma de enxergar melhor o negócio, ela te auxilia no sentido de você poder corrigir caminhos, corrigir rotas, devido a novas demandas. Por exemplo, estamos passando da fase vermelha para amarela ou para verde, ou indo de uma fase para outra agora, neste momento da pandemia. Ok, isso significa que eu também vou precisar ajustar o meu plano de negócio, ou seja, o plano que eu tracei para o meu negócio, para que ele também possa continuar buscando atingir o resultado inicial que a gente imaginou, porém enxergando que as condições do ambiente onde ele está inserido estão também se alterando. Isso pode ser porque o dólar subiu, isso pode ser porque deu uma nevasca em algum lugar onde a gente ia, né? Então, essas correções dentro do planejamento, elas sempre precisam acontecer, porque o gestor, de fato, ele precisa estar atento ao que está acontecendo ao redor, né? Com a concorrência, com o mercado. É isso, não é, Thiago? Lu, tira uma dúvida minha de todos nós que vamos acompanhar ou estamos acompanhando aqui a nossa grande professora Luana Palma, que ainda vai fazer o doutorado dela. Lu, quem arruma a tua casa? Né? Você quer saber no oficial ou no paralelo? No oficial e no paralelo. Quem que arruma a tua casa? Não, eu tenho uma ajudante uma vez por semana, mas eu e meu marido, a gente se reveza aqui. Quem arruma a sua casa é você e seu marido, né? Como é que você implementa uma política de melhoria de qualidade para você arrumar a sua casa? Assim, me dá dados, fatos e evidências que você limpou melhor seu quarto essa semana do que na semana passada. Essa semana em especial, nós investimos em um equipamento novo que nos facilitou a limpeza, por exemplo, do piso. Nessa questão de investimento, de repente uma lava-louça, isso nos facilita a vida, porque diminui o nosso tempo na cozinha e nos melhora para outras atividades. Então, de repente, organizar quem vai, sei lá, colocar a roupa para lavar, quem vai passear com os cachorros, isso é um plano que a gente tem semanal e isso
nos ajuda a gerenciar melhor a nossa rotina diária em casa, ainda mais agora, né? Tá. O que tem a ver a forma com que a Lu arruma a casa dela, Scrum e o desenvolvimento de técnicas avançadas de gestão em turismo? Tá? Quando a gente vai falar, Lu, as principais teorias hoje de qualidade do mundo vieram do Japão pós-guerra. Tá? Então, se a gente pensar, e aí eu vou citar algumas aqui, depois você, qualquer coisa, coloca aí no bate-papo, o PDCA, né, o círculo de controle de qualidade e várias outras. E aí, claro, dentro da tecnologia, o Scrum, eles têm, antes de mais nada, um espírito. Tá? Esse espírito é chamado de Kaizen. Tá? Kaizen eu vou colocar, enquanto a Lu também coloca no bate-papo ali. Tá? E o PDCA virou peça. Vou escrever de novo. Tá. O que é esse tal de Kaizen? Lu, ao invés de você procurar algo revolucionário e totalmente disruptivo para você limpar melhor a sua casa, o que você fez? Você descobriu dentro com os seus próprios recursos, com aquilo que estava na sua capacidade, tá? O que você poderia melhorar, nem que seja 1% de um período para outro. Então você descobriu que, olha, um novo equipamento que está ao meu alcance, com os meus recursos, adquirir para eu limpar melhor o piso do que eu limpava ontem, tá? Vai deixar com que eu tenha uma percepção de uma casa mais limpa. Ou seja, quando eu falo desse planejamento estratégico semanal, no qual eu estabeleço o que eu preciso fazer num determinado período, que a gente chamaria de backlog. Começo a segunda-feira estruturando minhas ações. Terça, quarta, quinta, faço reuniões rápidas de 15 minutos. Na sexta eu avalio o que eu fiz. Periodicamente eu vou verificar o que também? Lu, o que eu estou fazendo melhor neste período do que no período anterior? O que eu posso melhorar? E a gente vai entender que sempre podemos melhorar. Então eu não estou buscando uma ferramenta ou uma fórmula mágica ou algo que está exterior a mim. Mas eu estou, a partir do momento que eu me estudo e que eu vejo as minhas realidades com os meus recursos, eu passo a fazer o quê? Eu identifico, opa, isso daqui, assim, assado, eu fiz dessa maneira. Sexta-feira, legal. O que eu posso fazer melhor na semana que vem com os recursos e com as condições que eu tenho? Então eu vejo muita gente, e aí me perdoem se eu for agressivo, eu quero que muita gente me critique agora e depois lá no bate-papo, tá, Lu? Nós falamos constantemente sobre pandemia. A pandemia a gente entende, a gente acha muito desafiador, temos as dificuldades sem dúvida nenhuma, tá? Mas a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos acompanhando aqui é o quê? Diante do desafio da pandemia, tá? Quando ela acabar, quais são as ações que eu vou desenvolver para que eu consiga promover melhor a minha saúde? O que eu vou passar a fazer? Se eu não fazer atividade física, eu vou passar a fazer atividade física? Eu vou beber mais água? Eu vou, de repente, viajar mais? O que eu vou fazer de diferente daquilo que eu não fazia para promover a minha saúde física e mental, né? Então, se isso vale para a pandemia, vale também para os nossos empreendimentos. Opa, eu cheguei aqui na sexta-feira, não vendi o que eu gostaria de vender. Peraí, será que existe alguma maneira de eu, com os meus recursos, estruturar uma nova estratégia de vendas? Será que eu estou utilizando, eu já implementei, por exemplo, um funil de vendas? Lu, tem gente que acredita que venda é coisa assim, ó. Eu pego, vou lá, mando e-mail para 100 pessoas e a cada 100 alguém vai te responder. E assim eu vou comercializar a viagem. A pessoa não percebe que existe um funil de vendas, ou seja, a pessoa, primeiro, ela sabe quem você é, né? Ela te conhece. Então, peraí. Luana tem um negocinho ali. Legal. Ela te conhece, aí depois vai passando por um funil. Opa, ela conhece seu produto, ela passa a confiar em você e depois ela compra. Agora, o mesmo funil de vendas acontece no momento que você vai estruturar. Então, ó, eu primeiro faço uma prospecção, fiz a prospecção. Dessa prospecção, eu passo para um estágio seguinte, que é conhecer o meu cliente. Feito isso, eu observo qual é o problema que eu quero resolver dele. Aí sim eu vou fazer a proposta. Ou seja, vender
Tá, não é porque o Thiago tem olho verde, não é porque a Luana é bonita, ou porque, enfim, qualquer característica que você quer. Não, há um processo de vendas no qual você vai conhecendo o cliente e etapa por etapa até que ele decide que ele vai adquirir um serviço, um produto ou uma Claro. experiência. Isso é gestão, Lu. E isso é comportamento. Por mais que eu fale aqui sobre funil de vendas, se você não passar a utilizar, né, e adaptar para a sua realidade, para os seus recursos, da maneira com que você trabalha, nunca vai dar certo. Então não é algo de fora para dentro. Não haverá um livro que te ensinar na gestão. Não haverá uma fórmula mágica para te ensinar, para te ensinar. E vale para a Bárbara também. Olha só, a Bárbara que está aqui com a gente. A Bárbara está aqui, ó. Eu estou aqui só mostrando meu anel. Pois é, aí, Bárbara, gente, deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa mais legal. Quando você conhece não só o seu produto, porque é óbvio, se você quiser vender alguma coisa, você tem que conhecer o seu produto. Mas quando você conhece o seu cliente, você sabe exatamente aquilo que você pode oferecer para ele. O Alexandre, ele tem um perfil de viajante, por exemplo, que é completamente diferente do perfil de viajante do Thiago. O Thiago gosta de aventura, o Thiago gosta de tirolesa, o Thiago gosta de pular de bungee jump, ele é todo doido. O Alexandre já é mais tranquilo, o Alexandre gosta de ver as paisagens, entrar no museu. Não que um não possa fazer a atividade que o outro fez uma vez ou outra, não é isso. Mas a característica, o perfil do viajante, ele muda completamente. Tem, por exemplo, destinos que é a cara de um e não tem nada a ver com o outro, né? O Alexandre está dizendo ali, ó, vender algo que exija um espírito aventureiro não é a cara do Alexandre, né? Então, assim, é importante que você conheça o seu cliente e é importante que você saiba se o seu produto está adequado àquele cliente. Porque não adianta, por exemplo, eu quero vender um anel que tem uma pedra desse tamanho. Gente, a minha mão é pequenininha. Se eu comprar um anel com uma pedra muito grande, não... Entendeu? Então, para cada tipo de cliente, você tem que ter um tipo de produto. E é por isso que o Thiago está falando de funil de vendas e é por isso que a gente fala dos mix de produtos, não é, Thiago? Que a gente precisa ter para atender a demanda. E pior ou melhor, né? Entenda como você quiser. A internet está aí para facilitar a vida do teu cliente, para ele também descobrir, olha, eu gostaria, olha, não pensei nisso, eu acho que eu vou ver isso. E vou lá no meu agente. E ao contrário do que o Alexandre falou há algum tempo atrás aqui no chat, eu não estou certa ainda de que está diminuindo o movimento em agências de viagens porque as pessoas estão comprando mais online. Eu não sei se é do meu perfil e do Alexandre, né? Que nós somos da mesma geração, de querer ver as pessoas ou de ter esse contato com o agente de viagens, mas eu não me sinto tranquila em comprar as coisas de viagens, por exemplo, para a internet. Se for sei lá, uma tampa, se for um produto tangível, eu compro. Mas uma viagem, não me sinto confortável ainda. Eu acho que a gente ainda precisa desse profissional, Thiago. O que você pensa sobre isso? Não, sem dúvidas, Lu. É a gente achar, é o high-tech, high-touch que a gente já falou outras vezes, né? Ainda que a gente pense que o B2B, tá? Alguém que trabalha business to business, realmente, você terá mais reuniões virtuais, mais esse contato virtual, mas B2C, a pessoa, essa que é a grande sacada. A pessoa quer entrar, por exemplo, numa agência de viagem, ou Bárbara, vale para semijoias também. Claro! Quer sentar, passar uma tarde ali, né? Passar uma tarde, tomar uma água, tomar um café, bater um papo, né? Perceber que você efetivamente se importa com a pessoa, com o cliente que está ali, né? Então é nesse sentido, Lu, que o que a gente percebe, né? Aí a gente tocou em vendas, vendas é muito isso. Tudo bem, vai existir 7 bilhões de pessoas, vão existir pessoas nesse mundo que querem semijoias e que querem algum produto, serviço, experiência que a Bárbara oferta ou que o Alexandre oferta.
Tem mercado para todo mundo. A grande sacada é você perceber e identificar através de técnicas, poxa, como que eu chego no meu cliente, como é que eu chego no meu hóspede, naquele que está Sim. interessado naquilo que eu quero vender. Agora, é lógico, Lu, que aí aonde que entra a gestão em tudo isso? Eu preciso de métricas. Eu preciso, em determinado período, avaliar. Pô, peraí, essa técnica que eu estou utilizando está trazendo resultado? Não está trazendo resultado? Eu estou vendendo mais? Eu não estou vendendo? Eu estou me aproximando daquilo daquela que era a minha visão de negócio? Ou eu estou patinando? Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente não as pessoas, o que a gente, me desculpa a sinceridade, é o que a gente acaba vendo na realidade. As pessoas abrem negócios com aquela ideia, puxa, eu quero ser empreendedor, mas não, mas sequer pensa em métrica, eu sou bom de matemática, eu vou lá e abro, beleza. Tá, mas como é que eu sei se eu estou melhor em abril do que em março? E como é que eu sei sobre a minha concorrência, né? O que o meu concorrente vende é o que eu vendo, por que alguém vai deixar de comprar nele e vai vir comprar comigo, né? E não existe uma análise com relação a isso. Outra coisa que eu queria muito que a gente voltasse a conversar, Thiago, acho que até em outro momento, em outra live, para a gente falar a diferença da cooperação e da competição. Eu acho que, ultimamente, a gente tem percebido a necessidade de cooperar, né? Como é importante a gente poder contar com as pessoas e cooperar, né? O Alexandre aqui falando que ele gosta do turismo. A esposa do Alexandre é formada em turismo, viu, o Ti? E o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte, que às vezes as pessoas acham que abrir um negócio é simplesmente pôr uma placa na porta e sair vendendo produtos, né? E a visão do mercado, a visão do gestor, ela tem que ser muito maior, né? Se você vende como a Bárbara vende semi-joias, ela tem que saber, inclusive, comprar. Porque dependendo do que ela comprar, né? Talvez ela não consiga vender, porque as clientes dela não têm qualquer perfil de comprar qualquer coisa. Ela tem que saber quais são os produtos que ela compra, que tem o perfil do cliente, da clientela dela, né? De repente, comprar semijoias, a pessoa está procurando alguma coisa muito parecida com uma joia, né? Então, a delicadeza, talvez, dependendo do cliente, ela é muito valorizada. Em outros momentos, tem cliente que, de repente, quer coisas como extravagantes ou grandes, né? Então, até para comprar, ela precisa pensar na gestão do negócio dela. Então, quando ela vai fazer, por exemplo, uma reposição de mercadorias lá nas semijoias, ela tem que pensar, bom, quantos anéis eu tenho, né? Quanto mais ou menos eu vendo? Será que eu preciso repor o meu estoque de anéis? Ou seria melhor eu pensar neste momento de repor o estoque de brincos, né? Então, até para gerenciar o negócio na hora de comprar as mercadorias, você tem que ter essa questão da gestão, tá? Ou até. E não é... Oi, pode Isso, não, falar. pegando um exemplo aqui que o Alexandre acabou de falar, olha que exemplo incrível, eu não sabia, né? Ele é da parte da auditoria. Como é que de repente você abre uma empresa sem saber quais são os impostos que você precisa pagar? Quais são os. Quanta gente. Abriu uma empresa, pô, mas você não sabe que você tinha que registrar o seu funcionário, você não sabe o tipo de imposto que você precisa pagar, sai abrindo e beleza. Exatamente. Aí você abre, por exemplo, porque agora todo mundo quer fazer, de repente, abrir para fazer unha, cabelo, enfim. Abre, não sabe que precisa ter uma licença no município, não sabe absolutamente nada, né? Ou abre uma agência de viagens, ou quer abrir uma hospedaria, ou um Airbnb em casa. Vou abrir um pedaço da minha casa e vou liberar, né, para alugar para pessoas virem ficar aqui. Gente, tudo isso tem que ter documentação, contrato. Existe uma necessidade nestes ambientes de controles, né? E aí eu coloquei lá atrás no chat, e é importante lembrar que isso tudo precisa, né, de organização, controle, gerenciamento, planejamento, né?
E aí uma ferramenta da gestão que a gente está propondo é o Scrum, mas você pode pensar aí no ciclo de controle de qualidade, no PDCA, né, que são outras ferramentas importantes e que tem, inclusive, se você procurar na internet aí, ferramentas de controle, de gestão, você vai achar um monte. O que você precisa fazer é pensar que qualquer negócio, seja ele de turismo, de semijoia, de cabeleireiro, de qualquer coisa, precisa ter um gestor, uma pessoa que vai olhar o negócio, não só no setor da venda, mas olhar o negócio como um todo, né, Thiago? Concorrência, compras, vendas, marketing, divulgação do produto, né? Olhar quais são as demandas, o que o cliente está precisando. A Bárbara aí, ó, teve que se reinventar. Como é que eu vou entregar esse produto? De que maneira o meu cliente vai se sentir seguro para comprar semijoias neste momento? Né? Será que eu posso ir lá na casa dele? Será que ela vai provar brinco? Como que a gente faz? Então, isso é importantíssimo a gente pensar nisso, tá? Se não me engano, a Bárbara Semijoias é a Juliana. Confirma aí para mim se é a Juliana que está falando. Mas é o que a gente está falando, né? Tem que se reinventar nesse momento, né, Thiago? Não, sem dúvida. E assim, Lu, pensar a gestão enquanto espírito, que é você poder identificar o seguinte: sempre é possível fazer melhor. Sempre é possível você, através de metodologia, através de técnicas, você identificar, puxa, o que eu posso fazer melhor amanhã do que eu faço hoje. E neste esforço contínuo de fazer de gerenciar a minha organização, seja ela uma pessoa, seja ela 200 pessoas, melhor amanhã do que eu faço hoje, tá? É preciso que eu tenha um olhar contínuo para as práticas que eu estou adotando, né? E que algumas práticas eu preciso deixar de lado, outras eu preciso manter, mas sempre com o seguinte olhar, um olhar pensando em resultados, né? Como é que eu meço se o Bárbara Semijoias está melhor em abril ou em março? E se não está melhor, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? O que aconteceu, né? E o que eu vou fazer? Sim. E como que eu vou fazer para melhorar? Porque senão, hoje, esse mês não foi bom, o mês que vem também não vai ser. Quer dizer, eu continuo fazendo alguma coisa errada, né? E não consigo enxergar onde está o problema. Então, é importante que você tenha uma ferramenta de gestão que possa te dar a oportunidade de corrigir o percurso que você estiver fazendo aí de errado ou de reforçar aquilo que você está fazendo de certo, né, Thiago? Porque também não é só coisa ruim. A gente também enxerga nessas ferramentas de gestão aquilo que está dando certo, aquilo que é positivo, né? Eu acho que tem uma coisa, sabe, Lu, que eu percebi ao longo do tempo, e não é só da gente carreira de turismo, tá? É geral. As pessoas têm aversão a números. As pessoas têm... Não, mas aí a gente precisa puxar a orelha. Eu quero que o pessoal comente aqui conosco, de nós professores, sabe por quê? Porque a gente sempre identificou a nota como algo negativo, a avaliação enquanto punição, a avaliação enquanto cerceamento. Olha, se a sala não ficar quieta, eu vou dar 0 para todo mundo. Então, com isso vai entrando no nosso inconsciente, tá? Então mensurar resultados é sempre uma coisa para punição, e não é. Tá? Por quê? Porque aquilo que você pode colocar no Excel, aquilo que você pode colocar em números, contabilizar, isso vai te permitir o quê? Verificar efetivamente. O número é um número. Isso vai conseguir te permitir... O número pode ser muito bom, né, Thiago? Se ele representa lucro, se ele representa dados positivos, ele pode ser maravilhoso, né? Não, pois é, mas então eu não tenho como é que eu descubro se eu estou melhor amanhã do que eu era hoje? Não, a gente tem medo da avaliação, também por conta do nosso sistema escolar, que colocava a avaliação como punição, como prova, como cerceamento, né? O instrumento para fazer o aluno calar a boca. É isso mesmo. Aí a hora que ele vai para o momento, a hora da verdade, como diria lá o Jan Carlson, né? A hora que ele vai para o momento da verdade, que ele precisa
gerenciar o negócio dele, seja pequenininho, como uma semijoia, seja algo gigantesco, como um hotel, tá? Ele tem dificuldade com isso. Né? Por Sim. quê? Porque ele fica com aquele. Ele carrega, né, aquela experiência de dizer, nossa, provar, tenho que provar para alguma coisa. Aliás, isso é muito comum também quando a gente vai fazer avaliação de colaborador, né? Sim. Você imagina As só provas, né? coisa que não Mesmo falar as é. provas. Aliás, imagina só se a gente fizesse, Lu, uma avaliação de desempenho com base em competências para professores, né? Pois é, você já pensou que situação? Pois E é, se o né? desempenho for a partir da nota do aluno? Aí Pois é. lascou, né? Ó, manda um abraço pro Alexandre lá que acho que ele vai precisar sair. Vai, beijo, Ale. Até semana que vem. Dá um beijo na esposa. Ó, eu estava aqui pensando, Thiago, então, para a gente conversar semana que vem, a gente falar sobre essa questão da competição e da cooperação, que é uma das coisas que tem acontecido muito, né? Para a gente pensar aí, pode não ser semana que vem, mas pode ser mais para frente, como que as pessoas têm cooperado. Essas semanas a gente passou aqui por um lockdown em Rio Preto, agora a gente já está mais tranquilos. Porém, a gente viu muitos exemplos, inclusive que passou na televisão, do pessoal batendo palma para os profissionais de saúde, pessoas indo na porta do hospital fazer orações, e uma enfermeira que deixava bilhetinhos no leito da UTI com mensagens positivas, né? Às vezes a pessoa não estava acordada, ela simplesmente deixava o bilhetinho ali e ia embora. Ou então, se a pessoa tivesse acordada, ela pedia licença, conversava um pouco e deixava um bilhete de incentivo ali, de apoio para essa pessoa que estava passando por aquele momento do Covid. Então, eu penso que nesse momento a gente enxerga no sentido de que as pessoas estão mais propensas a colaborar e que isso tem gerado como se fosse uma bola de neve mesmo, mas no sentido positivo de aumentar a quantidade de pessoas que se ajudam, né? E que isso é uma coisa positiva. A concorrência continua existindo, ela é saudável, né? Para manter um controle de preços e tudo mais, mas eu penso que a cooperação ela tem nos mostrado melhores resultados do que a competição. Pois é. Talvez seja aí É. um tema Não, bacana. isso. E o grande gancho que a gente puxa desse nosso bate-papo de hoje para o próximo, lembrando, gente, toda sexta-feira, né, Lu? A gente está aqui, Luana de Barretos, Sim. eu aqui do Instituto Federal de São Paulo, ambos somos professores do Instituto Federal de São Paulo, militamos na área do turismo, né, Lu? E já nos conhecemos de longa data. Lu, um gancho que tem nosso bate-papo para o próximo, quando a gente vai falar de competição, né, e competitividade e cooperação, é que a melhor forma de competição sou eu comigo mesmo. Tá? De que maneira que eu me apresento melhor para mim mesmo a cada dia. Até porque, se a gente pensar, Lu, você não tem duas empresas com a mesma missão, visão e valores. Tudo bem, temos produtos concorrentes, uma oferta hospitalidade, outra oferta eventos, outra oferta a operacionalização do turismo através de pacotes e roteiros, tá? Mas cada empresa tem sua missão. Tá? Então, será que precisou realmente desse momento tão desafiador como uma pandemia para a gente entender, e vamos pegar a Taiwane, que entrou agora, está com a gente aqui, a gente entender o seguinte, tá? Tudo bem, eu posso competir com um colega de sala para conseguir um estágio, alguma coisa assim, mas eu posso cooperar também, porque a melhor cooperação é comigo mesmo, eu me desenvolvo. Né? Então, se isso vale para iniciativas mais individualizadas, e o momento pandêmico desafiador mostrou isso, quem sabe as empresas também não começam a identificar. Tudo bem, oferta hospitalidade, mas cabe a mim, entendeu? A maior competição é comigo mesmo. Eu posso colaborar com o meu colega, eu posso aprender com os estabelecimentos que ofertam o mesmo tipo de produto, serviço ou experiência que eu. Então, nesse sentido, você acerta muito bem, Lu, da gente refletir na nossa próxima semana sobre, e aí, competição, competitividade e cooperação. Né?
como pensar isso à luz de 2021. E vamos fazer um desafio, então, eu e você? Vamos. Na semana que vem, a gente vai conversar, então, sobre essa questão toda. E aí a gente coloca o Scrum para saber o que a gente melhorou nessa semana. Pode ser? Perfeito. Aí você faz o seu, eu faço o meu e na semana que vem a gente abre conversando. O que foi que eu melhorei e o que foi que você melhorou. Pode ser? Eu super concordo com isso. E aí o pessoal que está nos acompanhando aqui, então vocês entenderam... A Juliana, da Bárbara Semijóia, vai fazer também. E entra semana que vem para falar para a gente o que você melhorou, Ju. Legal. Esse é um desafio. Ser? Confirma aí, hein? É o nosso desafio 1%. Né? Eu vou colocar aqui. 1%. E a Lu sabe que se tem alguém que tem aversão a abraçar a árvore, esse alguém sou eu, né? Esse desafio abraça a árvore, né? Olha lá o Gustavo que me conhece. Eu tenho aversão a abraçar a árvore e gratidão. Porque é coisa totalmente diferente, que, né? Esse negócio de tudo é gratidão, a pessoa não te é nada disso que nós estamos falando. Não. O que a gente fala é o seguinte. Alguma ação. Tá? Exato. Você que entrou aqui, tá? A gente entende que você é o principal condutor ou condutora da sua vida, portanto, cabe a você desenvolver ações que te aproximam do seu sonho, dos seus objetivos e da sua missão enquanto pessoa, enquanto profissional. É você que... Essa missão cabe a você, né? Diante disso, o que a gente propõe é o seguinte, que você hoje dê uma olhadinha naquilo que você faz e de hoje até semana que vem, o que você pode fazer de melhor, né? No que você pode melhorar ainda que seja 1%. Né? Sim. Então, nesse E aí, sentido. na semana que vem, a gente faz essa apresentação. O que você melhorou 1%, o que eu melhorei 1%. E você que está assistindo, entra de novo e vem contar pra gente o que é que você melhorou 1% só. Não precisa ser muita coisa, não. 1%. Exato. E aí a gente vai observá-lo que a maior competição é com a gente mesmo. Porque quando você se compromete a você melhorar 1% com o recurso que você tem, com a estrutura que você tem, hoje, neste momento, a gente começa a perceber o seguinte: opa, peraí, tem algumas coisas que não podem. Eu, Thiago, não posso frear a pandemia. Não está ao meu alcance. Mas está ao meu alcance, por exemplo, ter uma postura um pouco mais positiva do que eu tinha ontem, tá? No seguinte sentido, que eu, Thiago, comigo mesmo, consiga cada vez mais me propiciar momentos de saúde, tá? Então é nesse sentido que a gente convida cada um de vocês aqui. Não é, mais uma vez, a Lu sabe, até a aversão a abraçar a árvore, a gratidão, etc e tal, mas que a gente, de um ponto de vista de perspectiva de gestão, de planejamento e desenvolvimento e de cooperação, o que eu posso fazer 1% melhor, e a gente vem aqui nesse desafio compartilhar com vocês o que eu fiz de melhor nessa semana, de hoje, sexta-feira, até sexta-feira que vem, e que me permitiu ser aí 1% melhor enquanto pessoa, enquanto profissional. Combinadíssimo. Titi, gostei muito do nosso papo hoje, viu? Ó, já acabamos, faltam 7 minutos, 7. Dá pra gente dizer tchau. Ó, eu tô muito feliz, vou começar a trabalhar com a turma do ProEja aqui do primeiro ano. Abriu o nosso primeiro ano do ProEja, a turma de jovens adultos trabalhando e estudando o técnico em hospedagem, né? Então, futuros profissionais da hotelaria sendo formados aqui pelo IF. Nós estamos com a segunda turma aberta, uma turma linda, tenho muito orgulho de trabalhar com eles e fazer parte desse desenvolvimento. E também estou muito feliz, Thiago, porque a gente continua com o nosso projeto mesmo durante a pandemia, e é um projeto que me deixa muito alegre, a gente distrai a cabeça, a gente conversa sobre coisas inteligentes, rever pessoas aqui no nosso bate-papo que a gente não vê faz tempo. Fico muito feliz de ver todos vocês e de rever você toda semana, Thiago, porque assim a gente não se sente tão longe, né? A gente se rever toda semana e, apesar da distância, parece que a gente está mais pertinho, né? Sempre estamos perto. E Lu, olha só, até para a gente provocar para a semana que vem, só o fato de existir
tá? Uma perspectiva de educação de jovens e adultos, isso na minha visão, Thiago, na minha humilde visão enquanto ser humano, me faz acreditar o quê? Que todos os dias, sempre, enquanto nós estamos vivos, sempre vai haver a oportunidade de desenvolvimento. Tudo bem, que ainda você não tenha conseguido ao longo da vida, é uma oportunidade... 1%, né, Thiago? Exato. 1%. 1%. Você não conseguiu estudar quando era jovem, mas você pode se desenvolver hoje. E quem sabe alguns desses alunos e alunas que hoje estão na educação de jovens e adultos, eles não venham naquela perspectiva que o Instituto Federal ele sempre fala com a gente, de você poder pensar o quê? Na verticalização. Opa, já que eu concluí o EJA, eu vou ficar mais um pouquinho, gostei dos professores, gostei da estrutura, gostei do tema, vou para uma educação superior. Lu, a quantidade de alunos que eu tive aqui na tecnologia em gestão de turismo, e temos também no bacharelado em turismo, pessoas que fizeram educação em jovens e adultos e resolveram dar a si mesmas a oportunidade de continuar se desenvolvendo, indo para o nível superior, não há preço que pague isso. É verdade. Tá? Você vê a pessoa e é um aluno. Exato. É um aluno maravilhoso, né, Thiago? Porque ele tem sede, aquela sede de conhecimento que é insaciável. Isso é maravilhoso. Porque a cada minuto, a cada segundo é uma oportunidade de se desenvolver. Se desenvolver não tem a ver com idade, tem a ver com espírito, e a cada dia a gente tem essa oportunidade. É verdade. Bom, muito feliz de estar aqui. Um beijo para vocês todos. Fiquem bem, com saúde, para a gente poder se encontrar pessoalmente assim que tudo isso passar. Titi, a gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam, 1% daqui até sexta-feira. 1%. E a gente se cobra na semana que vem. Perfeito. E Lu, se alguém não conseguiu, entrou só agora ou está entrando, ou vai poder acompanhar, a live fica disponível no canal Luana Palma, né? Fica assim, vai ficar no IGTV e a gente está tentando passar tudo pro YouTube. E assim que estiver lá, eu já aviso por aqui também. Muito obrigada. Perfeito, gente. Para que vocês que chegaram agora, que estão conseguindo acompanhar agora, possam assistir posteriormente e nos mandem direct ou nos acompanhem sexta-feira que vem. Vai ser muito bom ter todos vocês conosco. É isso aí. Um beijo, Ti. Beijo, Lu. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, até sexta-feira. Muito bom estar com vocês.